Recentemente compartilhei aqui sobre a participação da esquerda na impunidade dos criminosos, ou seja, como eles participam ativamente do aumento da criminalidade, porque a impunibilidade gera aumento de criminalidade. E o Felipe Berenguer, um seguidor, fez um comentário maravilhoso, o comentário dele é tão bom que eu vou ler aqui para vocês. A própria bancada do PT não quis assinar a CPI que investigaria o crime organizado. Em 3 de agosto de 2022, o PT votou contra o projeto de lei 6579/2013, que acabaria com as saídas temporárias de presos. Um exemplo relevante foi o veto do presidente Lula em relação às restrições de saídas temporárias para presos. Ele vetou o trecho que limitava essas saídas para presos em regime semiaberto que pretendem visitar familiares. Lembrando que, inclusive, o vídeo que eu gravei era justamente sobre um criminoso que, na saidinha temporária, matou uma adolescente, matou a mãe, enfim. Temos também o caso do Lucas Córdoba, que matou a própria mãe, tendo saído na audiência de custódia. O Congresso acabou derrubando o veto, mas toda a bancada do PT na Câmara e no Senado votou para mantê-lo. Em 31 de outubro de 2023, PT, PSOL e PCdoB votaram também contra o projeto de lei 3780 de 2023, que propõe um aumento de pena para crimes como furto, roubo, receptação de bens roubados e outros. Além disso, em 2 de julho de 2025, PT e PSOL votaram contra o projeto de lei 1112 de 2023, que aumenta o tempo necessário para a progressão de regime em casos de crimes hediondos. A gente já falou sobre tudo isso aqui no meu perfil de forma espaçada, mas ele reuniu tudo de uma forma tão maravilhosa nesse comentário. A legislação atual permite que os condenados progridam de regime após o cumprimento de 40% de pena, mas o texto aprovado eleva esse mínimo para 80%. O texto prevê, por exemplo, que quem for condenado por crimes contra homicídio e latrocídio terá de cumprir 80% da pena em regime fechado para ter direito à progressão do regime. Em 1º de julho de 2015, o PT, PSOL e PCdoB votaram contra a proposta de emenda à Constituição, a PEC 17193, que buscava reduzir a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves, como violência sexual, assalto resultando em morte, homicídio intencional e lesão corporal seguida de morte. Isso aqui também é muito interessante, porque naquele programa, naquele debate 1 contra 20, eu discuti sobre minoridade penal, e uma das debatedoras, eu acho que é aquela mesma lá do cabelo verde do feto vivo que não tá vivo, essa debatedora defendeu que não se podia nem usar o caso do Champinha para defender a redução da maioridade penal. Lembrando que o Champinha estuprou e depois degolou uma menina, né? Então essas são as feministas, as esquerdistas que dizem defender a gente. Essa proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e atualmente aguarda apreciação no Senado. Em 12 de outubro de 2025, PT, PSOL e PCdoB votaram contra o projeto de lei 3630 de 2025, que permite a divulgação de imagens de pessoas cometendo crimes dentro dos estabelecimentos comerciais. Em 18 de novembro de 2025, PT, PSOL e PCdoB votaram contra o projeto de lei 5582, que propõe o combate ao crime organizado. A proposta endurece penas, amplia poderes de investigação para líderes de organizações criminosas. A esquerda gosta de defender criminosos, sim. Que comentário maravilhoso. Faça como o Felipe Berenguer, crie um bloquinho de notas aí no seu celular e junte comentários e fatos sobre aborto, sobre violência, sobre criminalidade, para você comentar nas publicações dos seus amigos, dos políticos, como ele fez aqui. Parabéns, Felipe, por esse comentário excelente que resume a situação da impunidade e aumento da criminalidade no nosso país.